Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Bianca Nogueira e vou apresentar o artigo que tem como título Lei de Cotas, Percepção da Pessoa com Deficiência em Relação à Inclusão no Mercado de Trabalho, onde eu sou autora juntamente com a professora Valdineide e a professora Victoria. Então, durante toda a história, existe um processo de aceitação e inclusão da pessoa com deficiência. E a percepção da sociedade em relação a esse grupo foi mudando. Então, temos alguns marcos na história, sejam eles desde a Grécia Antiga, como também com a própria expansão do cristianismo, que trouxe um aspecto de igualdade, de amor e de caridade. Já aqui no Brasil, também houveram alguns marcos, sendo eles como a Constituição Federal de 88, que trouxe a todos os indivíduos, né, os direitos políticos, sociais e civis garantidos, sem qualquer forma de preconceito e discriminação, e trazendo com isso, né, um maior apoio à pessoa com deficiência. E também temos, entre as demais leis, a Lei de número 8.213 de 91, que é conhecida como a Lei de Cotas, que é o objetivo do nosso trabalho, que ela determina, né, a obrigatoriedade para as empresas que têm a partir de 100 funcionários, para que eles preencham de 2 a 5% de suas vagas com as pessoas com deficiência. Então, nesse contexto, surge uma questão. Qual o direito da lei de cotas na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Então, diante desse cenário, a gente percebe que é um assunto pouquíssimo discutido, justamente em lugares que podem gerar impactos positivos, né? E vemos também que sim, o processo de inclusão ele é lento, mesmo depois de décadas da criação da Constituição e da Lei de Cotas, entre outras leis. Né? Então, a gente vê como uma oportunidade acadêmica de estudos futuros para que provoque alinhamentos de outras áreas e gere crescimento e andamento desse processo. Na fundamentação teórica, foi trabalhado conceitos e leis para fundamentar as análises. E a principal, que é o foco do nosso trabalho, é a lei de cotas, que, como já foi dito, né, trouxe a obrigatoriedade para as empresas que possuem a partir de 100 funcionários. Então, a empresa que possui de 100 ou mais funcionários, eles precisam preencher de 2 a 5% de suas vagas com pessoas que tenham deficiência, né? E também, por exemplo, a lei traz que só é permitida a demissão imotivada de uma pessoa com deficiência mediante contratação de uma outra pessoa com deficiência. E, por fim, foi utilizado também um quadro com estudos anteriores da mesma temática para comparar as análises. Na metodologia, nós temos a classificação da pesquisa como exploratória e descritiva, e a sua abordagem, né, se classifica como qualitativa e quantitativa, pois tanto vai trazer a percepção da pessoa com deficiência, como também os dados que quantificam a análise. O universo e a amostra foi feito por meio de banco de dados fornecido pela instituição FUNAD, como está disposto para vocês, e foi aplicado um pré-teste, onde a gente obteve 6 respostas de pessoas com deficiência que não estão dentro da amostra, para justamente verificar a, a eficiência e a funcionalidade do questionário. Na coleta de dados, a gente foi feito mediante um estudo bibliográfico e documental, né, através de leis, de dissertações, de teses, de decretos, e também através da aplicação do questionário. Já a análise dos dados foi feita pelo Excel por meio de uma estatística simples, né, mediante as respostas das escolhas simples e análise do conteúdo sob a perspectiva de Bardeen. Iniciando a apresentação dos resultados, com um breve contexto sobre o perfil dos participantes. Então, vemos aqui que o gênero predominante foi masculino, né, com 58,50%, e a faixa etária é entre 36 a 45 anos. Entre as deficiências dispostas no universo, temos a deficiência física como majoritária, bem proporcional ao que a gente viu lá no universo. Quanto à formação acadêmica, a maioria possui até o ensino médio, e informação muito importante é que 70,73% dos participantes não estão atualmente no mercado de trabalho, o que consideramos um número alarmante. Ao que se refere aos aspectos relacionados às leis, quando foram questionados sobre o nível de conhecimento deles, as respostas, a maioria era que não possuíam muito conhecimento. Então, fazendo uma reflexão e uma relação
com um dos estudos que constam no quadro de trabalho, que editou o DRAP de 2010, ele traz que a desinformação sobre a deficiência intelectual, ela gera um processo de exclusão e de preconceito. Então, o que a gente pode concluir é que não é apenas a sociedade que pode se responsabilizar pelo preconceito, pela exclusão, mas as próprias pessoas com deficiência que não acabam conhecendo e reconhecendo seus direitos, elas podem agravar esse processo, né? Porque o conhecimento ele é importante para que a gente acabe, se aproprie do que é nosso. Já especificamente sobre a lei de cotas, vê-se que foi possível identificar duas perspectivas. A primeira sendo a positiva, né? Onde nessa tabela 8 a gente vê o que foi que já falei anteriormente, que eles possuem, né, que eles consideram que possuem pouco conhecimento sobre a lei. Mas quando eles foram questionados sobre como ingressaram no mercado de trabalho, 56,10% afirmou que foi por meio das cotas para pessoas com deficiência, né? E 65% já na tabela 10 considera muito importante a lei de cotas, em comparação com apenas 2% que disse que não é importante. Então, mesmo que eles não conheçam muito sobre a lei, eles veem na prática que ela possibilitou o ingresso deles ao mercado de trabalho. Na tabela 11, traz as respostas sobre o ano da primeira experiência deles no mercado de trabalho a partir da deficiência deles, né? Então, a gente vê que justamente a partir de 92, que é no ano seguinte da criação da lei de cotas, há uma crescente nessa ingressão no mercado de trabalho. E também uma outra informação que confirma os dados do DIESE, que está exposto na fundamentação teórica, né? Que ele coloca que, especificamente entre os anos de 2018 e 2019, também houve essa crescente que foi maior. A outra perspectiva, ela seria negativa, onde além de vermos que 70,73% da amostra não está atualmente no mercado de trabalho, os depoimentos deles sobre as experiências em relação à lei de cotas, ela embasa essa ideia de que, além do contexto da pandemia em que estávamos, o que já agravava essa situação, existem outras dificuldades, né, para que eles sejam inseridos. Então, por exemplo, o participante número 29, ele traz uma ideia de que eles vivem um ciclo, né, que as empresas elas fornecem as vagas, elas acabam fazendo entrevistas, mas não admitem as pessoas e continuam nesse ciclo. O participante 46 traz uma ideia parecida, né, que as empresas só contratam pela obrigatoriedade, mas eles ficam com salários inferiores, funções inferiores, né? E até mesmo assim o estatuto da pessoa com deficiência traz a garantia da igualdade entre os demais, né? De participação em treinamentos, planos de carreiras, incentivos profissionais, e eles no depoimento deles a gente pode ver que a realidade ela não é compatível exatamente com a lei. Com isso, a gente conclui que a lei de cotas ela existe, ela é positiva, o direito da lei de cotas faz com que eles consigam que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, que de fato houve uma crescente, né, de contratação ao longo desses anos. Porém, também foi constatado que na percepção deles, a inclusão não se refere apenas à garantia de vagas, né, porque até muitas vezes não são suficientes, mas durante esse processo eles têm um ambientes adaptáveis, têm uma expectativa de crescimento na organização, entre outras questões que muitas vezes se tornam dolorosas. Então, essa pesquisa, ela traz contribuições acadêmicas, embora trate principalmente de uma lei que completou 30 anos em 2021, mas esse contexto de pandemia e olhar para as minorias nos faz voltar e reavaliar esses impactos. E pode-se sugerir como futuras investigações, como, por exemplo, como a instituição que forneceu os dados podem conscientizá-los acerca de outras leis, como os próprios contadores que detêm informações, eles podem agir entre os empresários, sem contar também, né, de uma sugestão de estudos interdisciplinares, né, como podem ocorrer fiscalizações, conscientização legal sobre esse assunto, desde o incentivo ao estudo, seja no serviço social, seja no âmbito do direito público, né, e tudo isso para que eles tenham acesso fácil aos seus direitos. Aqui consta algumas referências e muito obrigada.